Ele prometeu 1 mês de salário se ela traduzisse. Mas a zeladora fez mais que isso. Ricardo Mendes suava frio enquanto olhava o relógio pela 10ª vez em 5 minutos. O contrato mais importante de sua carreira estava ali, na mesa de vidro de seu escritório no 20º andar, escrito completamente em japonês, e ele não conseguia entender uma única palavra. Foi quando ouviu um murmúrio baixo vindo do canto da sala. Ao virar-se, viu Conceição Santos, a zeladora que limpava seu escritório todas as manhãs há anos, sussurrando algo enquanto passava o pano na estante de livros. "Desculpe, a senhora disse alguma coisa?" perguntou Ricardo, com a voz carregada de desespero. Conceição parou de limpar e olhou para ele com seus olhos castanhos, cheios de uma sabedoria que ele nunca havia notado antes. "Não foi nada não, Dr. Ricardo. Só estava lendo esse papel aí na sua mesa. Parece ser coisa importante." A senhora consegue ler japonês?" A pergunta saiu como um sussurro incrédulo. "Um pouquinho só", respondeu ela, voltando a limpar como se não fosse nada demais. Ricardo sentiu o coração acelerar. O tradutor oficial havia ligado 1 hora antes, dizendo que estava com uma infecção no ouvido e não poderia comparecer. A reunião com os executivos da Yamamoto Industries estava marcada para as 14h, e ele precisava entender cada vírgula daquele documento antes de assinar. "Conceição, eu sei que vai parecer loucura, mas... a senhora poderia me ajudar? Eu pago 1 mês inteiro do seu salário se conseguir traduzir isso para mim." A mulher de uniforme roxo parou novamente, desta vez se virando completamente para encará-lo. Havia algo em seu olhar que Ricardo não conseguia decifrar. "Posso dar uma olhada, sim, senhor." Ela se aproximou da mesa com passos lentos, secou as mãos no avental e pegou o documento com um cuidado que surpreendeu Ricardo. Seus olhos percorreram as páginas em silêncio por alguns minutos, enquanto ele observava ansioso. "Dr. Ricardo", disse ela finalmente, com uma voz mais séria do que ele jamais havia escutado. "Esse contrato aqui tem problema sério." "Como assim problema?" "O senhor não pode assinar isso. Não do jeito que está." Ricardo se aproximou, tentando entender o que ela via naqueles caracteres indecifráveis para ele. "Mas é um contrato de parceria. A Yamamoto quer investir 15 milhões na nossa empresa." "É sim, mas tem umas partes aqui que não estão certas. Olha só." Ela apontou para um parágrafo no meio da 3ª página. "Aqui diz que se a empresa do senhor não conseguir entregar os produtos no prazo, toda a dívida vira responsabilidade pessoal sua." O sangue de Ricardo gelou. "Responsabilidade pessoal? Isso significa que se algo der errado, eles podem tomar sua casa, seu carro, tudo que o senhor tem. E aqui embaixo," ela virou para a página seguinte, "tem uma cláusula que diz que qualquer atraso de mais de 3 dias já conta como quebra de contrato." "Mas isso é impossível. Nossa produção nunca atrasa." "Doutor, com todo respeito, mas qualquer coisa pode acontecer. Um problema na máquina, um funcionário que fica doente, uma greve de caminhoneiros, e o senhor perderia tudo." Ricardo se sentou pesadamente em sua cadeira de couro. Como ele não havia visto isso antes? Mais importante ainda, como uma zeladora estava conseguindo identificar armadilhas legais que nem ele nem seus advogados haviam percebido. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. "Conceição, como a senhora sabe tudo isso?" Ela desviou o olhar, voltando a dobrar o pano de limpeza nervosamente. "A gente vai aprendendo as coisas pela vida, né, doutor?" "Não, não é só isso. A senhora está falando de termos jurídicos, de direito comercial internacional. Isso não é coisa que se aprende por acaso." Antes que ela pudesse responder, o telefone de Ricardo tocou. Era sua secretária, Mariana. "Dr. Ricardo, o senhor Yamamoto ligou. Eles vão se atrasar umas 2 horas por causa de um problema no voo. A reunião vai ser só às 4. "Obrigado, Mariana." Ele desligou e olhou para Conceição. "Parece que temos mais tempo. A senhora pode continuar analisando o documento?" "Posso sim, mas o senhor tem certeza que quer saber de tudo?" "Conceição, se você salvou minha empresa de uma cilada, eu preciso saber de tudo." Ela assentiu,
e voltou a estudar o contrato. A cada página que lia, sua expressão ficava mais preocupada. Doutor, isso aqui não é um contrato normal, não. Tem muita coisa estranha. Como assim estranha? Primeiro, essa empresa Yamamoto Industries que assinou aqui. Eu nunca ouvi falar dela e olha que eu já trabalhei com muita coisa relacionada ao Japão. Mas eles têm escritório em Tóquio, referências comerciais. Pode até ter, mas esse contrato aqui foi redigido por alguém que conhece muito bem as leis brasileiras. Muito bem mesmo. As armadilhas estão todas adaptadas para o nosso sistema jurídico. Ricardo sentiu um frio na barriga. O que você está querendo dizer? Que quem escreveu isso sabia exatamente como prejudicar o senhor usando nossas próprias leis. Ela continuou lendo, agora fazendo anotações em um bloquinho que tirou do bolso do avental. E tem mais, doutor. Aqui na cláusula 16, diz que qualquer disputa tem que ser resolvida em um tribunal específico em Osaka. O senhor sabe quanto custa um processo no Japão? Não faço ideia. Milhões. E aqui diz que mesmo que o senhor ganhe, não pode cobrar os custos legais da outra parte. Ricardo estava começando a suar. Cada nova descoberta de Conceição revelava uma teia de armadilhas que poderia destruir não apenas sua empresa, mas toda a sua vida. Conceição, eu preciso saber, quem é você? Ela parou de ler e o encarou por um longo momento. Eu sou a Conceição Santos, zeladora desta empresa há 15 anos. Não, você é muito mais que isso. Nenhuma zeladora conhece direito internacional, fala japonês e consegue identificar fraudes contratuais. Doutor Ricardo, ela disse guardando o bloquinho no bolso. Às vezes a vida da gente não é o que parece ser. Antes que ele pudesse insistir, ela voltou sua atenção para o documento. O senhor quer que eu continue analisando ou quer saber da minha vida? Continue, por favor. Depois a gente conversa sobre o resto. Conceição assentiu e voltou a estudar o contrato. De vez em quando, ela murmurava algo em japonês. E Ricardo percebia que sua fluência no idioma era perfeita, não apenas um pouquinho, como ela havia dito. Uma hora depois, ela fechou o documento e suspirou pesadamente. Pronto, doutor. Terminei de ler tudo. E aí? O senhor não pode assinar isso de jeito nenhum. É uma armadilha do começo ao fim. Mas por quê? Por que alguém faria isso? Doutor, me permite fazer uma pergunta? Quem apresentou essa oportunidade de negócio para o senhor? Ricardo pensou por um momento. Foi o Cláudio, meu sócio. Ele disse que conheceu os representantes da Yamamoto em uma feira de negócios em São Paulo. Conceição assentiu lentamente, como se uma peça de quebra-cabeça tivesse se encaixado em sua mente. E o senhor tem procuração para assinar sozinho? Tenho. Cláudio viajou para o interior resolver uns problemas na fábrica de Campinas. Por isso eu ficaria sozinho na reunião. Doutor, ela disse, com uma voz carregada de preocupação. O senhor já parou para pensar que é muita coincidência o tradutor ficar doente justamente hoje, o seu sócio viajar bem na hora da reunião mais importante e sobrar só o senhor para assinar um contrato cheio de armadilhas? O sangue de Ricardo gelou novamente. Agora que Conceição havia dito isso, realmente parecia coincidência demais. Você está sugerindo que... Não estou sugerindo nada, doutor. Só estou dizendo que às vezes as coincidências não são tão coincidentes assim. Ricardo se levantou e começou a andar de um lado para o outro do escritório. Sua mente trabalhava rapidamente, conectando pontos que ele não havia visto antes. Conceição, preciso fazer uma ligação. Pode esperar um pouquinho? Claro, doutor. Vou terminar de limpar aqui. Ricardo ligou para sua secretária. Mariana, consegue me passar os dados de contato da Yamamoto Industries? Quero confirmar algumas coisas antes da reunião. Claro, doutor. Vou mandar por e-mail agora. Enquanto esperava o e-mail, Ricardo observava Conceição limpando os vidros da janela. Havia algo na postura dela, na forma como se movia, que não combinava com uma pessoa que havia passado 15 anos fazendo trabalho braçal. Ela tinha porte, elegância e uma inteligência que transparecia em cada gesto. O e-mail chegou e Ricardo começou a pesquisar sobre a empresa japonesa. Não demorou muito para encontrar informações preocupantes. Conceição, encontrei algo estranho. A Yamamoto Industries, que quer fazer negócio conosco, foi registrada há apenas 6 meses. 6 meses? Ela parou de limpar. Uma empresa de 15 milhões registrada há 6 meses? Exato.
E o endereço deles em Tóquio é de um prédio comercial que aluga salas por hora para reuniões. Doutor, isso aí não é empresa, é fachada. Fachada para quê? Para aplicar o golpe no senhor. Ricardo sentiu as pernas tremerem. Se Conceição estivesse certa, ele estava prestes a assinar sua própria ruína financeira. Mas quem faria isso? Quem se beneficia se eu perder tudo? Conceição colocou o pano na bacia e se aproximou dele. Doutor, posso falar uma coisa que talvez o senhor não goste de ouvir? Pode. O senhor já parou para pensar em quem ficaria com sua parte da empresa se algo acontecesse com o senhor? A resposta veio como um soco no estômago. Cláudio! É, seu sócio. Ricardo se sentou novamente, dessa vez porque suas pernas não conseguiam mais sustentá-lo. Mas isso é loucura. Cláudio é meu amigo há 10 anos. Fomos sócios desde o começo. Doutor, com todo o respeito, mas 10 anos é tempo suficiente para alguém mudar. Ou para descobrir quanto vale a empresa que vocês construíram juntos. Ricardo passou as mãos no rosto. Tudo começava a fazer sentido. As viagens constantes de Cláudio, as decisões que ele havia tomado sozinho ultimamente, a insistência para que Ricardo tivesse procuração total. Conceição, se você estiver certa, o que eu faço? Primeiro, o senhor não assina esse contrato. Segundo, a gente precisa de provas do que está acontecendo. Provas? Como vamos conseguir provas? Deixa comigo, doutor. Eu tenho alguns contatos que podem ajudar. Que tipo de contatos? Conceição hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o quanto poderia revelar. Doutor, eu não sou só uma zeladora. Nunca fui só uma zeladora. Então quem você é? Alguém que acabou nessa situação por escolhas que fiz na vida. Mas isso é conversa para depois. Agora a gente precisa se focar em salvar sua empresa. Ricardo queria insistir para saber mais sobre o passado dela, mas Conceição tinha razão. O problema imediato era maior. O que você sugere? Que a gente vá na reunião, mas sem assinar nada. Diga que seu advogado pediu mais tempo para analisar o contrato. E depois? Depois a gente investiga quem são essas pessoas de verdade e como elas se conectam com seu sócio. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Ricardo olhou para o relógio. Já passava das 3 da tarde. A reunião é em 1 hora. Você vai comigo? Eu? Doutor, eu sou zeladora. Não posso entrar numa reunião de negócios. Conceição, você é a única pessoa aqui que entende o que está acontecendo. Eu preciso de você. Ela pensou por um momento. Está bem, mas só se o senhor prometer uma coisa. O quê? Que não vai fazer nada precipitado. Se eles pressionarem para assinar hoje, o senhor diz não e pronto. Prometo. 1 hora depois, Ricardo e Conceição estavam na sala de reuniões do Hotel 5 Estrelas, onde o encontro havia sido marcado. Ela havia trocado o uniforme de limpeza por uma roupa social simples que havia trazido em uma sacola, transformando-se em uma mulher completamente diferente. Como vou apresentar você? Perguntou Ricardo nervoso. Como consultora especial em contratos internacionais. Mas eles não vão estranhar? Deixa comigo. Às 4h15, 2 homens de terno entraram na sala. Um deles se apresentou como Sr. Yamamoto, mas algo em seu sotaque não soava completamente japonês para Conceição. Sr. Mendes, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, disse o homem, curvando-se levemente. Esta é minha consultora, Sra. Tanaka. A mulher que o acompanhava também se curvou, mas Conceição notou que ela fez o cumprimento de forma incorreta para uma japonesa. Este é meu consultor especial para contratos internacionais, Sra. Conceição Santos, Ricardo apresentou. Os 2 visitantes trocaram um olhar rápido que não passou despercebido por Conceição. Prazer em conhecê-los, disse ela, cumprimentando-os em japonês perfeito. A reação dos 2 foi imediata. O suposto Sr. Yamamoto balbuciou uma resposta em japonês básico, enquanto a mulher simplesmente sorriu sem entender nada. Vocês não são japoneses, disse Conceição, agora em português, mas mantendo o tom cordial. Como assim?
respondeu o homem tentando manter a compostura. Seu japonês é básico demais para um executivo de uma empresa multinacional. E ela apontou para a mulher. Não entendeu uma palavra do que eu disse. Ricardo observava a cena tenso, vendo sua suspeita se confirmar diante de seus olhos. Olha, eu não sei o que vocês estão querendo dizer, começou o falso Yamamoto. Queremos dizer que sabemos que vocês não são quem dizem ser, interrompeu Ricardo, encontrando coragem na presença de Conceição, e que esse contrato é uma fraude. O homem trocou um olhar nervoso com a mulher. Senhores, acho que houve um mal-entendido. O único mal-entendido, disse Conceição, retirando uma pasta de sua bolsa. É vocês acharem que poderiam enganar meu cliente. Ela abriu a pasta e espalhou várias folhas sobre a mesa. Aqui estão as certidões da empresa de vocês. Yamamoto Industries, registrada há exatos 5 meses e 23 dias. Capital social de R$ 2.000. Endereço em Tóquio, que é de uma empresa de aluguel de salas para reuniões por hora. Os 2 falsos executivos empalideceram. E aqui, continuou Conceição, estão os dados bancários da conta que vocês pediram para transferir o sinal do contrato. Conta aberta na mesma semana que a empresa foi registrada. Como vocês conseguiram essas informações? Perguntou a mulher, esquecendo de manter o sotaque japonês. Isso não importa, disse Ricardo. O que importa é que vocês tentaram me aplicar um golpe. A pergunta agora é: quem mandou vocês fazerem isso? Ninguém mandou, foi ideia nossa. Mentira, interrompeu Conceição. Vocês sabiam detalhes muito específicos sobre a empresa do Sr. Ricardo. Sabiam que ele tinha procuração para assinar sozinho. Sabiam sobre os projetos em desenvolvimento. Sabiam até sobre o faturamento dos últimos meses. Essas informações vieram de dentro da empresa. O homem se levantou bruscamente. Não precisamos ouvir isso. Vamos embora. Podem ir, disse Ricardo, mas saibam que todas essas informações já estão com meu advogado. Depois que os 2 saíram apressadamente, Ricardo se virou para Conceição. Como você conseguiu todas essas informações em 2 horas? Eu disse que tinha contatos, lembra? Que tipo de contatos, Conceição? Quem você é de verdade? Ela suspirou e começou a recolher os papéis. Doutor Ricardo, se o senhor tem tempo, eu posso contar minha história. Mas é longa e não é bonita. Tenho todo o tempo do mundo. Eles voltaram para o escritório de Ricardo. Era quase 6 da tarde e o prédio estava praticamente vazio. Conceição se serviu de um café da máquina e se sentou na poltrona em frente à mesa de Ricardo. Meu nome é Conceição Santos, mas já foi Conceição Santos Silva, e antes disso, Doutora Conceição Silva. Doutora, PhD em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, especialização em Direito Comercial Asiático na Waseda University, em Tóquio. Ricardo a encarou boquiaberto. Mas como... Deixa eu contar do começo. Nasci em Salvador, família pobre. Consegui bolsa de estudos e me formei na USP entre os 3 primeiros da turma. Ganhei uma bolsa para estudar no Japão, onde passei 3 anos. 3 anos no Japão? Por isso você fala japonês perfeito. Sim. Quando voltei, montei meu próprio escritório de advocacia, especializado em negócios internacionais. Durante 10 anos foi tudo um sonho. Tinha clientes importantes, dinheiro, reconhecimento. O que aconteceu? Conheci um homem, bonito, charmoso, bem-sucedido. Ou pelo menos era o que ele parecia ser. Conceição fez uma pausa, os olhos perdidos em memórias dolorosas. Ele se chamava Fernando. Dizia que era empresário, que tinha negócios na Ásia. Na verdade, estava usando meu escritório para lavar dinheiro de contrabando. Você não sabia? No começo, não. Quando descobri, já era tarde demais. Eu estava apaixonada e grávida de 3 meses. Você tem filhos? Tive. Uma menina. Perdemos ela no parto por complicações. Ricardo sentiu o coração apertar vendo a dor nos olhos de Conceição. Conceição, eu sinto muito. Depois que tudo veio à tona, descobri que Fernando havia usado minha assinatura em vários documentos. Perdi tudo. O escritório, o apartamento, as economias. E pior, perdi o direito de exercer a advocacia. Como assim?
Fui enquadrada por cumplicidade, mesmo tendo sido enganada. Tive que escolher entre ir presa ou aceitar a suspensão da licença por tempo indeterminado. E você escolheu a suspensão. Escolhi. E para sobreviver comecei a fazer faxina, primeiro em casas, depois em empresas. Mas por que aqui? Por que essa empresa? Conceição sorriu pela primeira vez desde que começou a contar sua história. Porque há 15 anos, quando eu ainda era advogada, prestei uma consultoria para a empresa de vocês. Era muito menor na época, mas me lembro do nome dos sócios, Ricardo Mendes e Cláudio Santos. Santos? Você e Cláudio têm o mesmo sobrenome? Não é coincidência, Cláudio é meu ex-marido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentia que cada nova revelação de Conceição reescrevia tudo o que ele achava que sabia sobre sua vida. Seu ex-marido? Mas ele nunca mencionou, porque ele não queria que ninguém soubesse que era casado com uma presidiária. Presidiária. No final, acabei pegando 2 anos em regime semiaberto. Cláudio pediu o divórcio logo que saí. Conceição, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, doutor. A vida às vezes faz essas pegadinhas com a gente. Mas por que você continuou trabalhando aqui sabendo que Cláudio era sócio? Porque precisava do emprego. E porque... Bem, porque eu queria ficar de olho nele. De olho como? Doutor, eu conheci Cláudio quando ele não tinha nada. Sei como ele pensa. Sei como ele age quando quer alguma coisa. E nos últimos anos, vendo ele circular pelos corredores desta empresa, eu percebi que ele estava mudando. Mudando como? Ficando ganancioso, ambicioso demais. Começou a tratar os funcionários de forma diferente, a falar sobre oportunidades de crescimento, que não incluíam o senhor. Você ouviu isso? Doutor, eu limpo os escritórios de madrugada. Ouço muitas conversas que as pessoas acham que ninguém escuta. Ricardo se levantou e foi até a janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava com o trânsito do fim do dia. Conceição, agora eu preciso saber. Você acha que Cláudio armou isso tudo para me prejudicar? Acho que sim. Mas por quê? Somos sócios há 10 anos. Porque nos últimos 2 anos sua parte da empresa cresceu mais que a dele. O senhor criou 3 produtos novos que aumentaram muito o faturamento, enquanto ele ficou só cuidando da parte administrativa. Mas isso não é motivo para... É sim, quando a pessoa quer ficar com tudo para ela. Ricardo voltou a se sentar, passando as mãos pelos cabelos. Se você estiver certa, eu perdi meu melhor amigo e quase perdi minha empresa no mesmo dia. Doutor, às vezes as pessoas que a gente mais confia são as que mais nos decepcionam. O que eu faço agora? Agora? Agora a gente junta as provas e confronta Cláudio. Que provas? Eu gravei a conversa da reunião. Ela mostrou um pequeno gravador que estava em sua bolsa. E tenho os documentos da empresa falsa. Além disso, tenho alguns contatos que podem investigar as movimentações bancárias dele. Que contatos são esses, Conceição? Pessoas que conheci na cadeia. Algumas delas hoje trabalham com investigação particular. Ex-presidiárias que viraram detetives. A vida dá muitas voltas, doutor. Algumas das mulheres que conheci lá eram muito inteligentes. Só estavam no lugar errado na hora errada. Hoje várias delas têm suas próprias empresas. Ricardo balançou a cabeça, ainda processando tudo que havia descoberto em apenas um dia. Conceição, eu te devo muito mais que 1 mês de salário. O senhor não me deve nada, eu que devia isso ao senhor. Como assim? Todos esses anos trabalhando aqui, vendo o senhor chegar cedo, sair tarde, se preocupar com cada funcionário, eu via que o senhor era diferente do Cláudio. O senhor é uma pessoa boa de verdade. E você decidiu me proteger? Decidiu que se um dia surgisse a oportunidade, eu tentaria retribuir a bondade que o senhor sempre demonstrou, mesmo sem saber quem eu era. Ricardo se emocionou com as palavras de Conceição. Você salvou minha vida profissional e pessoal hoje. Ainda não acabou, doutor. A gente ainda precisa descobrir até onde vai a traição do Cláudio. Como vamos fazer isso? O senhor consegue acesso aos computadores dele? Consigo. Temos senhas compartilhadas para alguns sistemas. Então amanhã de manhã, antes dele voltar da viagem, a gente investiga. E se encontrarmos provas de que ele realmente tentou me prejudicar? Aí a gente decide o que fazer.
Mas primeiro vamos ter certeza. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao escritório mais cedo que nunca. Conceição já estava lá, não mais vestindo o uniforme de limpeza, mas uma roupa social que a fazia parecer a executiva que ela havia sido no passado. "Conseguiu dormir?" perguntou ela. "Nem um minuto. E você?" "Também não. Mas trouxe café forte para nós dois." Eles se dirigiram ao escritório de Cláudio. Ricardo usou sua chave para entrar e ligou o computador. "Sabe onde procurar?" perguntou Conceição. "Vou começar pelos e-mails dos últimos 3 meses. Não demorou muito para encontrarem algo interessante. Uma série de e-mails trocados com um endereço que não era da empresa." "Olha isso", disse Ricardo clicando em uma mensagem. "Preciso que vocês esperem mais 2 semanas. O R ainda não assinou a procuração definitiva." "R de Ricardo", murmurou Conceição. "E procuração definitiva?" Ricardo abriu outros e-mails da mesma conversa. "Aqui. Consegui convencer o R a dar procuração total. Agora é só esperar o momento certo para aplicar o plano." "E este aqui?" Conceição apontou para outro e-mail. "O tradutor já concordou em faltar no dia da reunião. Vai alegar problema de saúde." Ricardo sentia o estômago revirar a cada nova descoberta. "Conceição, tem mais coisa. Olha esses e-mails de 2 semanas atrás." Os e-mails revelavam um plano detalhado para arruinar Ricardo financeiramente e forçá-lo a vender sua parte da empresa a preço baixo. Depois que ele assinar o contrato japonês e descobrir que foi enganado, vai estar desesperado para vender a parte dele. "Ofereço metade do valor de mercado e ele aceita para tentar salvar o que sobrar." Leu Conceição em voz alta. "Metade do valor? Minha parte vale 8 milhões. Ele ia pagar 4 milhões por 8 milhões de reais em ativos. E ainda ia ficar como o salvador da situação", acrescentou Conceição, aparecendo como o sócio leal que estava disposto a ajudar o amigo em dificuldades. Ricardo abriu mais arquivos no computador de Cláudio. Em uma pasta chamada Documentos Pessoais, encontraram extratos bancários que mostravam movimentações suspeitas. "Olha isso", disse Conceição. 3 depósitos de 50 mil reais cada um, todos na última semana. Pagamento para os falsos executivos japoneses? Provavelmente. E olha a origem dos depósitos." Ricardo seguiu o dedo de Conceição na tela. "Conta empresarial da nossa própria empresa. Ele estava usando o dinheiro da empresa para pagar o golpe contra mim." "Isso é peculato, doutor. Crime contra o patrimônio." Eles continuaram investigando e encontraram mais evidências. Contratos fraudulentos preparados com antecedência, contas bancárias abertas em nome de empresas fantasmas e até um cronograma detalhado do plano para assumir o controle total da empresa. "Ricardo, tem uma pasta aqui chamada Plano B", disse Conceição. "Abre." O que eles encontraram os deixou ainda mais chocados. Era um plano alternativo caso o primeiro não funcionasse. Incluía acusações falsas de má gestão, documentos forjados mostrando gastos excessivos de Ricardo e até mesmo um relatório psicológico falso sugerindo que ele estava com problemas emocionais. "Ele pensou em tudo", murmurou Ricardo. "Pensou, mas não contava com uma zeladora que entendia de contratos japoneses", disse Conceição com um sorriso amargo. De repente, ouviram o barulho do elevador chegando ao andar. "Alguém está vindo", sussurrou Ricardo. "É muito cedo para ser funcionário normal. Deve ser ele." "O que fazemos?" A gente sai pela escada de emergência e volta para seu escritório. Deixa tudo como estava. Eles conseguiram sair do escritório de Cláudio segundos antes de ouvirem passos no corredor. De volta ao escritório de Ricardo, ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo os movimentos do lado de fora. "Ele voltou mais cedo da viagem", sussurrou Ricardo. "Provavelmente para saber como foi a reunião ontem." 15 minutos depois, Cláudio bateu na porta do escritório de Ricardo. "Oi, parceiro. Como foi a reunião com os japoneses ontem?" Ricardo olhou para Conceição, que assentiu quase imperceptivelmente. "Oi, Cláudio.
A reunião foi interessante. Interessante como? Conseguiu assinar o contrato? Não. Surgiriam algumas questões que precisam ser esclarecidas. Que tipo de questões? A voz de Cláudio tinha uma tensão disfarçada. Questões sobre a legitimidade da empresa deles. Conceição aqui, ele gesticulou para ela, me ajudou a analisar o contrato e encontramos alguns problemas. Cláudio olhou para Conceição como se a estivesse vendo pela primeira vez. Conceição? A zeladora? Consultora em contratos internacionais, corrigiu ela, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Cláudio hesitou antes de apertar a mão dela. Havia algo em seu olhar que Ricardo nunca havia visto antes. Consultora? Desde quando temos consultora externa? Desde ontem, quando descobri que nosso tradutor oficial era pouco confiável, respondeu Ricardo. Pouco confiável como? Cláudio, senta aí. Temos algumas coisas para conversar. Que tipo de coisas? Sobre a Yamamoto Industries, sobre contratos fraudulentos, sobre sócios desleais. A cor sumiu do rosto de Cláudio. Do que você está falando, Ricardo? Estou falando do seu plano para me arruinar financeiramente e ficar com minha parte da empresa. Isso é loucura. Você está paranoico. Estou? Ricardo ligou o computador e abriu a pasta com as evidências que haviam coletado. Então, explica isso aqui. Na tela, apareceram os e-mails que Cláudio havia trocado com os falsos executivos japoneses. Cláudio ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos na tela. Como vocês conseguiram isso? Isso não importa, disse Conceição. O que importa é que sabemos de tudo. Quem é você? Cláudio se virou para ela com raiva. O que uma zeladora está fazendo mexendo nos nossos negócios? Eu não sou uma zeladora qualquer, Cláudio. Sou sua ex-mulher. Se Ricardo havia ficado chocado quando descobriu a identidade de Conceição no dia anterior, agora foi a vez de Cláudio. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Conceição? Ele finalmente conseguiu sussurrar. Oi, Cláudio, faz tempo. Mas o que você está fazendo aqui? Trabalhando. Há 15 anos. 15 anos? Você trabalha aqui há 15 anos? Trabalho. Como zeladora. Limpando os escritórios que você suja, ouvindo as conversas que você acha que ninguém escuta. Cláudio se sentou pesadamente na cadeira. Meu Deus! Não chama Deus agora não, Cláudio, disse Conceição com dureza. Ele não vai te ajudar a sair dessa. Conceição, Você o quê? Vai dizer que sente muito? Que não sabia que eu estava aqui? Que se soubesse teria feito diferente? Quando você saiu da cadeia, tentei te procurar. Mentira. Você mudou de telefone, de endereço e desapareceu. Deixou claro que não queria mais saber de mim. Era complicado. Complicado era ficar 2 anos presa por causa das suas sacanagens financeiras. A voz de Conceição estava carregada de anos de dor reprimida. Ricardo observava a conversa entre os dois tentando entender todas as camadas daquela situação. Conceição, vocês eram casados quando ela foi presa? Éramos, respondeu Cláudio, mas eu não sabia de nada do que ela estava fazendo. Eu não estava fazendo nada, explodiu Conceição. Você que estava usando meu escritório para lavar dinheiro sujo. Isso nunca foi provado. Não foi provado porque você fugiu do país quando a coisa apertou. Deixou eu enfrentar tudo sozinha. Eu não fugi. Não? Então explica os 6 meses que você passou na Europa resolvendo negócios, bem quando a polícia começou a investigar. Cláudio não respondeu. Cláudio, disse Ricardo, é verdade isso? Você abandonou sua esposa para enfrentar uma investigação criminal sozinha? Era complicado, Ricardo. Você não entende. Eu entendo que você fez a mesma coisa comigo que fez com ela. Tentou me usar para seus esquemas e, quando deu problema, ia me deixar sozinho para enfrentar as consequências. Não é assim. É exatamente assim, interrompeu Conceição. O plano era o mesmo, Cláudio. Usar o Ricardo para assinar um contrato fraudulento e depois deixar ele se virar com as consequências enquanto você ficava com a empresa. Vocês não entendem a pressão que eu estava... Que pressão? Perguntou Ricardo. A empresa está com problemas financeiros há meses.
Precisávamos de dinheiro para suas apostas online, interrompeu Conceição. Tanto Ricardo quanto Cláudio a olharam espantados. Como você sabe sobre isso? Porque eu limpo sua mesa todas as noites e vejo os extratos que você deixa abertos no computador. 200 mil reais perdidos em apostas nos últimos 6 meses. Ricardo se levantou bruscamente. 200 mil? Cláudio, esse dinheiro saiu da empresa? Eu ia repor tudo, com o dinheiro que ia ganhar me enganando. Ricardo, eu estava desesperado. Os credores estavam apertando. Que credores? Nossa empresa está com as contas em dia. As minhas contas pessoais não estão. Devo quase R$500 mil para pessoas que não aceitam não como resposta. Agiotas? Perguntou Conceição. Entre outros. Meu Deus, Cláudio, disse Ricardo. Você estava tentando me arruinar para pagar suas dívidas de jogo? Eu ia dividir o dinheiro com você. Depois de me roubar? Isso não é dividir. É me dar as migalhas do que já era meu. Cláudio começou a chorar. Ricardo, eu não queria que chegasse a isso, mas não tinha outra saída. Sempre tem outra saída, disse Conceição. Você que escolheu a mais covarde. Conceição, você não entende? Eu entendo perfeitamente. Entendo que você é a mesma pessoa covarde que me abandonou 15 anos atrás. A única diferença é que agora você tentou fazer a mesma coisa com seu melhor amigo. Ricardo se aproximou de Cláudio. Levanta. O quê? Levanta. Você tem 5 minutos para limpar sua mesa e sair da empresa. Ricardo, você não pode me demitir. Somos sócios. Podemos sim, disse Conceição. Uso indevido de recursos da empresa para fins pessoais, tentativa de fraude contra o sócio, criação de empresas fantasmas para aplicar golpes. Qualquer um desses crimes justifica a dissolução da sociedade com justa causa. E você perde todos os direitos sobre a empresa, completou Ricardo. Mas eu preciso do dinheiro da minha parte para pagar as dívidas. Deveria ter pensado nisso antes de tentar me aplicar um golpe. Ricardo, pelo amor de Deus, eles vão me matar se eu não pagar. Então você não deveria ter apostado dinheiro que não tinha. Cláudio se virou para Conceição. Conceição, você pode me ajudar. Eu sei que você tem contatos, pessoas que podem conversar com... Eu não vou mover uma palha para te ajudar, Cláudio. Você teve sua chance de ser uma pessoa decente 15 anos atrás e desperdiçou. Não vai ter uma segunda chance. Mas eu sou seu ex-marido. Exatamente. Ex-passado. Acabado. Ricardo se dirigiu à porta. Cláudio, 5 minutos. Depois eu chamo a segurança. Ricardo, espera... Não. Acabou. 15 anos de amizade jogados fora por causa da sua ganância e covardia. Cláudio saiu do escritório arrasado. Conceição e Ricardo ficaram em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia acontecido. Conceição, eu sinto muito. Não sabia que Cláudio tinha feito tudo aquilo com você. Você não tinha como saber. Ele sempre foi muito bom em esconder quem realmente era. E agora? O que vai acontecer com a empresa? Agora a empresa fica só sua e vai ficar melhor sem ele. Mas e você? O que vai acontecer contigo? Eu volto para minha vida de zeladora. Conceição, você não pode continuar sendo zeladora depois de tudo isso. Por que não? É um trabalho honesto. Porque você é uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. Porque você salvou minha empresa. Porque você merece muito mais que limpar escritórios. Doutor Ricardo, eu tenho antecedentes criminais. Nenhum escritório de advocacia me contrataria. Mas minha empresa pode contratar. Para fazer o quê? Para ser nossa consultora jurídica oficial. Para cuidar de todos os contratos internacionais. Para ser minha sócia. Conceição o olhou incrédula. Sócia. Cláudio tinha 40% da empresa. Eu quero te oferecer 20%. Doutor, o senhor está emocionado. Não precisa... Não é emoção, Conceição. É justiça. Você salvou a empresa. Você merece fazer parte dela. Mas eu não tenho dinheiro para comprar participação. Você não precisa comprar nada. Sua participação é um reconhecimento pelo que você fez e pelo que pode continuar fazendo pela empresa. Conceição se emocionou. Doutor Ricardo, eu não sei o que dizer.
Diga que aceita. Mas e meu passado? E os outros funcionários? Como vão reagir sabendo que a nova sócia é uma ex-presidiária? Conceição, seu passado não define quem você é hoje, e qualquer funcionário que não conseguir enxergar seu valor pode procurar outro emprego. O senhor tem certeza? Absoluta. Conceição sorriu pela primeira vez desde que Ricardo a conhecia de verdade. Então eu aceito. Os dois se abraçaram, selando não apenas uma nova sociedade empresarial, mas uma amizade baseada na confiança e no respeito mútuo. Agora, disse Ricardo, vamos ter muito trabalho pela frente. Como assim? Vamos ter que reestruturar toda a empresa, contratar novos funcionários para as funções que Cláudio exercia, rever todos os contratos que ele assinou e descobrir se existem outras armadilhas que ele possa ter deixado, completou Conceição. Exato. Você toparia ajudar com isso? Topo, mas com uma condição. Qual? Uma vez por semana eu continuo limpando o escritório, para nunca esquecer de onde vim. Por que você quer fazer isso? Porque foi limpando escritórios que eu aprendi o valor da humildade, e porque foi sendo invisível que eu aprendi a enxergar as pessoas de verdade. Ricardo assentiu, compreendendo a sabedoria por trás do pedido de Conceição. Está bem, mas no resto da semana você vai ocupar o escritório ao lado do meu, com o título de diretora jurídica e sócia da empresa. Diretora jurídica e sócia, repetiu Conceição, saboreando as palavras. Nunca pensei que ouviria isso de novo. A vida dá muitas voltas. Não é isso que você disse? É isso mesmo. Eles passaram o resto do dia planejando a reestruturação da empresa. Conceição demonstrou um conhecimento impressionante não apenas de questões jurídicas, mas também de gestão empresarial e estratégia comercial. Conceição, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você já pensou em se casar de novo? Ter uma família? Já pensei, mas depois de tudo que passei com Cláudio, fica difícil confiar em alguém. Entendo. E você? Por que nunca se casou? Nunca encontrei a pessoa certa. Ou talvez nunca tenha parado tempo suficiente para procurar direito. A empresa sempre foi sua prioridade. Sempre. Às vezes acho que perdi muitas oportunidades de ser feliz por causa disso. Nunca é tarde para mudar, Dr. Ricardo. Você acha? Acho. Aliás, agora que somos sócios, acho que pode me chamar só de Conceição. Sem o doutor. Só se você parar de me chamar de Dr. Ricardo. Ricardo é suficiente. Combinado, Ricardo. Na semana seguinte, Ricardo convocou uma reunião com todos os funcionários da empresa para apresentar Conceição como nova sócia e diretora jurídica. A reação foi variada. Alguns ficaram surpresos, outros curiosos, e alguns poucos demonstraram resistência. Pessoal, disse Ricardo, eu sei que pode parecer estranho uma pessoa que trabalhou como zeladora aqui se tornar sócia da empresa, mas quero que vocês saibam que Conceição não é uma zeladora qualquer. Ela é advogada formada, com PhD em Direito Internacional, e foi ela quem salvou nossa empresa de uma fraude que poderia ter nos arruinado. Márcia, da contabilidade, levantou a mão. Ricardo, sem querer ofender, mas como uma pessoa com essas qualificações estava trabalhando como faxineira. Essa é uma pergunta para a própria Conceição, disse Ricardo, cedendo a palavra para ela. Conceição se levantou e enfrentou os olhares curiosos dos colegas. Márcia, às vezes a vida nos coloca em situações que não escolhemos. Há 15 anos, cometi alguns erros de julgamento que resultaram em problemas legais. Perdi o direito de exercer a advocacia e precisei encontrar outra forma de me sustentar. Escolhi trabalhar aqui porque sempre admirei a ética desta empresa. E agora? Perguntou João, do marketing. Você vai conseguir exercer a advocacia de novo? Como funcionária da empresa, sim. Posso prestar consultoria jurídica interna sem problemas. E suas qualificações são reais? Perguntou Patrícia, da área comercial, com um tom levemente cético. Conceição não se abalou. São. Se quiserem, posso mostrar meus diplomas e certificados. Não é necessário, interrompeu Ricardo. Eu já verifiquei tudo. Além disso, o trabalho de Conceição fala por si só.
Ela identificou e impediu uma fraude de 15 milhões de reais em apenas algumas horas. E o que aconteceu com Cláudio? Perguntou Fernando, do departamento técnico. Cláudio não faz mais parte da empresa por problemas de conduta incompatíveis com nossos valores. Houve um murmúrio entre os funcionários. Todos sabiam que Ricardo e Cláudio eram muito próximos. Sei que é difícil aceitar tantas mudanças de uma vez, continuou Ricardo, mas garanto a vocês que a empresa só vai crescer daqui para frente. Conceição trouxe conhecimentos e experiências que vão nos abrir portas para novos mercados e oportunidades. Quais mercados? Perguntou Sandra, da área de vendas. Mercado asiático, respondeu Conceição. Eu falo japonês, chinês e coreano fluentemente e conheço a legislação comercial desses países. Podemos expandir nossos negócios para a Ásia sem intermediários. Os olhos dos funcionários se iluminaram. Todos sabiam que a expansão internacional era um sonho antigo da empresa. Além disso, continuou Conceição, pretendo revisar todos os nossos contratos atuais para identificar possíveis melhorias e economias. E vou criar um departamento jurídico interno para que não precisemos mais depender de escritórios externos. Isso significa que vamos economizar dinheiro? Perguntou Márcia. Muito dinheiro, respondeu Ricardo. O que vamos reinvestir em melhorias para vocês? Aumento de salários, plano de saúde melhor, programa de participação nos lucros. Agora o clima na sala mudou completamente. Os funcionários começaram a fazer perguntas sobre os novos projetos e as oportunidades de crescimento. Depois da reunião, Conceição e Ricardo voltaram para o escritório. Acho que foi bem, disse Ricardo. Acho que sim, mas ainda vamos enfrentar resistência de algumas pessoas. Por causa do seu passado? Por causa do meu passado e por causa da forma como as coisas mudaram rapidamente. Mudança assusta, mas nós vamos provar que foi a decisão certa. Vamos. Nos meses seguintes, a empresa passou por uma transformação impressionante. Conceição reestruturou todos os contratos, economizou mais de R$200 mil em custos desnecessários e abriu negociações com 3 empresas asiáticas. Ela também implementou um programa de transparência onde todos os funcionários tinham acesso às informações financeiras da empresa e criou um canal direto para sugestões e reclamações. Conceição, disse Ricardo um dia, você percebeu como os funcionários mudaram? Como assim? Eles estão mais engajados, mais felizes. Parece que trabalhar aqui virou algo prazeroso para eles. É porque agora eles se sentem parte da empresa de verdade, não apenas funcionários. Você aprendeu isso na cadeia? Aprendi. Lá a gente aprende que todo mundo tem valor independente da situação em que está e aprende que pequenos gestos de respeito fazem toda a diferença. Você nunca falou muito sobre esse período da sua vida. Não é um período que eu goste de lembrar, mas foi importante para me ensinar quem eu realmente sou e quem você é. Alguém que não desiste, alguém que aprende com os erros, alguém que valoriza as segundas chances e alguém que salva empresas de fraudes milionárias, acrescentou Ricardo com um sorriso. Isso também. 6 meses depois da transformação, a empresa havia crescido 40%. Os contratos asiáticos que Conceição havia negociado trouxeram uma receita nova de R$3 milhões e o departamento jurídico interno havia economizado outros 500 mil. Ricardo, disse Conceição um dia, preciso te contar uma coisa. O que foi? Recebi uma ligação do Cláudio ontem. Cláudio, o que ele queria? Dinheiro. Disse que ainda deve para os agiotas e que eles estão ameaçando ele. E o que você disse? Que não era problema nosso. E como ele reagiu? Mal. Disse que eu sou ingrata, que ele me deu oportunidades no passado. Oportunidades? Ele arruinou sua vida. Eu sei, mas parece que ele ainda não entende isso. Conceição, você não está pensando em ajudar ele, está? Não, não com dinheiro. Como assim? Ofereci uma coisa diferente. O quê? Um emprego. Ricardo a olhou espantado. Um emprego? Aqui? Não aqui. Conheço uma empresa de limpeza que está precisando de pessoas. Serviço braçal, salário mínimo, mas é trabalho honesto.
E ele aceitou? Disse que ia pensar. Conceição, depois de tudo que ele fez, você ainda quer ajudar ele? Ricardo, eu não estou ajudando o Cláudio. Estou ajudando a pessoa que ele pode se tornar se decidir mudar de vida. Você acha que ele pode mudar? Todo mundo pode mudar. Eu mudei, você mudou, por que ele não pode? Porque ele não quer mudar. Ele quer que o mundo se adapte aos problemas dele. Pode ser. Mas pelo menos eu ofereci uma alternativa. Você é uma pessoa melhor que eu, Conceição. Não sou melhor que ninguém. Só aprendi que guardar rancor machuca mais a gente do que a pessoa de quem a gente tem rancor. Uma semana depois, Cláudio apareceu na empresa. Conceição estava em seu escritório quando a recepcionista avisou que ele queria falar com ela. Pode mandar subir, disse Conceição. Tem certeza? Perguntou Ricardo, que estava na sala. Tenho. Cláudio entrou no escritório visivelmente abatido. Estava mais magro, com barba por fazer e roupas amassadas. Oi, Conceição. Oi, Cláudio, senta aí. Vim falar sobre a proposta de emprego. E aí, decidiu aceitar? Conceição, você sabe que eu nunca trabalhei com serviços braçais na vida. Eu sei. E sabe que eu nunca havia limpado um banheiro antes de começar a trabalhar como zeladora? Mas é diferente. É diferente por quê? Porque você é homem? Porque você se acha superior ao trabalho braçal? Não é isso. É sim, Cláudio. É exatamente isso. Você ainda acha que é melhor que os outros. Conceição, eu só estou dizendo que tenho outras qualificações. Qualificações que você usou para tentar enganar seu melhor amigo e arruinar uma empresa. Essas qualificações? Cláudio baixou a cabeça. Eu cometi erros. Você cometeu crimes, Cláudio. A diferença é importante. E agora? Você vai me deixar morrer? Ninguém vai morrer. Você vai trabalhar, ganhar dinheiro honestamente e pagar suas dívidas devagar. Vai levar anos para eu conseguir pagar 500 mil trabalhando por salário mínimo. Vai, e durante esses anos você vai aprender o valor do trabalho honesto e da humildade. Conceição, pelo nosso passado. Nosso passado é exatamente por isso que eu estou te oferecendo essa chance. Se fosse qualquer outra pessoa, eu não moveria uma palha. Cláudio ficou em silêncio por alguns minutos. Se eu aceitar, você me ajuda a negociar com os credores? Se você aceitar e provar que está realmente mudando, posso te colocar em contato com um advogado que entende de renegociação de dívidas. E você? Você pode me perdoar? Cláudio, perdão não é algo que se pede, é algo que se conquista com atitudes. E se eu aceitar o emprego, você acha que um dia poderemos, sei lá, ser amigos de novo? Amigos, talvez, mas nunca mais vamos ser marido e mulher, se é isso que você está pensando. Por que não? Nós já fomos felizes no passado. Porque no passado eu não conhecia seu verdadeiro caráter. Agora conheço. As pessoas mudam, Conceição. Algumas mudam. Outras só fingem que mudaram até conseguir o que querem. Você acha que eu sou do segundo tipo? Acho que você tem potencial para ser do primeiro tipo, mas ainda não provou. Cláudio se levantou. Está bem, eu aceito o emprego. Tem certeza? Tenho. Não tenho muita escolha mesmo. Cláudio, se você está aceitando só porque não tem escolha, não vai dar certo. Como assim? Você precisa aceitar porque quer mudar de vida. Senão, na primeira oportunidade que aparecer para fazer coisa errada, você vai fazer. Conceição, eu quero mudar. De verdade. Então amanhã às 7 da manhã, você está na empresa de limpeza. O endereço está neste papel. Ela escreveu o endereço em um post-it e entregou para ele. 7 da manhã, eu nunca acordei tão cedo. Pois é, mais uma coisa nova para aprender. Depois que Cláudio saiu, Ricardo se aproximou de Conceição. Você acha que ele vai conseguir? Não sei, mas pelo menos ele vai ter a chance. E se ele não conseguir? Aí ele vai ter que arcar com as consequências das escolhas dele. Conceição, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você ainda sente alguma coisa por ele? Conceição pensou por um longo momento antes de responder. Sinto pena. Pena do homem que ele se tornou e da vida que ele desperdiçou. Mas amor? Amor? Não. O amor acabou no dia que ele me abandonou na cadeia. E raiva? Raiva também não.
Raiva é um sentimento que consome a gente por dentro. Prefiro usar minha energia para coisas positivas. Como construir uma empresa melhor? Como construir uma empresa melhor e ajudar outras pessoas que passaram pelo que eu passei? Outras pessoas como você? Ricardo, você sabe quantas mulheres inteligentes e competentes estão fazendo trabalhos braçais porque cometeram erros no passado ou porque não tiveram oportunidades? Muitas, imagino. Muitas. E eu quero criar um programa para identificar essas pessoas e dar oportunidades para elas. Na nossa empresa e em outras. Um programa de reintegração social através do trabalho qualificado. Conceição, isso é uma ideia brilhante. É uma ideia necessária. Se eu tivesse tido uma oportunidade como essa 15 anos atrás, não teria passado todo esse tempo limpando escritórios. Embora tenha sido limpando escritórios que você me conheceu e salvou minha empresa. É verdade. A vida tem dessas ironias. Então vamos fazer esse programa. Que nome você quer dar para ele? Segunda chance. Simples e direto. Perfeito. 3 meses depois, o programa Segunda Chance já havia ajudado 15 mulheres a encontrar empregos qualificados. Algumas eram ex-presidiárias como Conceição, outras eram mães solteiras que haviam abandonado a carreira para cuidar dos filhos, e algumas eram imigrantes com diplomas não reconhecidos no Brasil. Conceição, disse Ricardo um dia. Você viu os números do programa? Vi. 15 mulheres recolocadas, taxa de permanência de 90%, e 3 empresas parceiras interessadas em expandir o programa. E o que você acha? Acho que estamos no caminho certo, mas ainda é pouco. Como assim pouco? 15 vidas transformadas não é pouco. Não é pouco, mas poderia ser muito mais. Precisamos de mais empresas parceiras, mais divulgação, mais recursos. E como conseguimos isso? Apresentando o programa em eventos empresariais, fazendo parcerias com universidades, buscando apoio de órgãos governamentais. Você quer transformar isso em algo nacional? Quero transformar isso em algo que mude a forma como a sociedade vê pessoas que passaram por dificuldades. Conceição, você percebe que isso pode te tornar uma pessoa pública? Você teria que falar sobre seu passado em entrevistas, palestras. Eu sei. E estou pronta para isso. Tem certeza? Tenho. Se minha história pode inspirar outras pessoas a não desistirem, então vale a pena contar. 6 meses depois, Conceição estava palestrando em um evento nacional sobre inclusão social. Sua história havia se tornado símbolo de superação e segunda chances. Meu nome é Conceição Santos, ela falou para uma plateia de mais de 1000 pessoas. Há 10 anos eu era uma advogada bem-sucedida. Há 8 anos eu era uma presidiária. Há 2 anos eu era uma zeladora invisível. Hoje eu sou sócia de uma empresa em crescimento e coordenadora de um programa que já ajudou mais de 100 mulheres a reconstruírem suas vidas. A plateia explodiu em aplausos. Eu não estou aqui para falar sobre como superei as dificuldades. Estou aqui para falar sobre como as dificuldades me transformaram em uma pessoa melhor. Quando perdi tudo, continuou ela, pensei que minha vida havia acabado. Quando fui presa, pensei que nunca mais teria dignidade. Quando virei zeladora, pensei que seria invisível para sempre. Mas descobri que às vezes é preciso perder tudo para descobrir quem realmente somos. É preciso tocar o fundo para encontrar força para subir de novo. E descobri que não existe trabalho indigno, existe dignidade em qualquer trabalho honesto. Limpando escritórios, aprendi mais sobre liderança e gestão empresarial do que em qualquer livro ou curso. Observando as pessoas quando elas pensavam que ninguém estava vendo, aprendi sobre caráter, sobre ética, sobre a importância de tratar bem quem está numa posição inferior. A plateia estava completamente silenciosa, absorvendo cada palavra. Hoje nossa empresa cresceu 300% nos últimos 2 anos, não porque eu sou uma executiva brilhante, mas porque eu entendo o valor de cada pessoa que trabalha conosco. O programa Segunda Chance não é apenas sobre dar empregos para pessoas com dificuldades, é sobre reconhecer que o potencial humano não tem prazo de validade.
É sobre entender que experiências difíceis podem gerar sabedoria extraordinária. Quantas Conceições existem por aí, limpando escritórios, servindo cafés, fazendo trabalhos que não valorizam suas competências, simplesmente porque a sociedade não consegue enxergar além de seus erros passados. Quantos talentos estamos desperdiçando porque não sabemos olhar além da superfície? Os aplausos foram ensurdecedores. Depois da palestra, dezenas de empresários se aproximaram de Conceição, interessados em implementar programas similares. Conceição, disse Ricardo, que estava na plateia, você foi incrível. Obrigada. Mas o importante não sou eu. O importante são as oportunidades que vamos criar para outras pessoas. Falando em oportunidades, tenho uma notícia para te contar. Que notícia? A Universidade de São Paulo quer te oferecer uma posição como professora visitante no curso de Direito. Como assim? Eles querem que você dê aulas sobre reintegração social e segundas chances. E querem que você coordene um programa de estágio para ex-detentos. Ricardo, isso é sério? Completamente sério. Recebi a ligação do reitor ontem. Conceição se emocionou. Professora, na USP, nunca pensei que fosse possível. Por que não? Por causa dos meus antecedentes. Conceição, seus antecedentes hoje são parte da sua qualificação. Você tem uma experiência única que pode transformar a vida de muitas pessoas. E a empresa? Como fica? A empresa continua sendo sua prioridade. Você pode dar aulas 2 vezes por semana e manter suas funções aqui. Ricardo, eu não sei como te agradecer por tudo que você fez por mim. Conceição, eu que não sei como te agradecer. Você salvou minha empresa, transformou minha vida e me ensinou o verdadeiro significado de parceria. A gente fez isso juntos. Fez. E agora vamos continuar fazendo juntos, mas em escala ainda maior. 1 ano depois, o programa Segunda Chance estava presente em 50 empresas em todo o Brasil. Conceição havia se tornado uma referência nacional em reintegração social, e sua história inspirava milhares de pessoas. A empresa de Ricardo e Conceição havia se tornado uma das mais respeitadas do país, não apenas pelo crescimento financeiro, mas pela forma como tratava seus funcionários e pela responsabilidade social. Conceição, disse Ricardo numa manhã de sexta-feira, tem uma coisa que preciso te contar. O que foi? Cláudio ligou ontem. E aí, como ele está? Bem, conseguiu um emprego melhor numa empresa de logística, está pagando as dívidas devagar e disse que quer te agradecer pela oportunidade que você deu. Fico feliz que ele esteja bem. Ele também disse que finalmente entendeu por que você não quis voltar com ele. Como assim? Ele disse que percebeu que você cresceu como pessoa, enquanto ele ficou parado no tempo, e que agora entende que vocês são pessoas muito diferentes do que eram no passado. É verdade. Somos. Conceição, posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Pode. Você está feliz? Completamente feliz. Mesmo com tudo que passou? Especialmente por tudo que passei. Se não tivesse passado por aquilo tudo, não seria quem sou hoje. E não teria salvado uma empresa de um golpe milionário, acrescentou Ricardo sorrindo. E não teria conhecido o melhor sócio que alguém pode ter. Conceição, tem mais uma coisa que preciso te contar. O que foi agora? A revista Exame quer fazer uma matéria de capa sobre nossa parceria, da zeladora à sócia, a história de superação que transformou uma empresa. Sério. Sério. E eles querem fotografar você limpando um escritório, simbolizando que você nunca esqueceu suas origens. Ricardo, você lembra que eu ainda limpo meu próprio escritório 1 vez por semana? Lembro. E é por isso que nossa parceria deu certo. Você nunca perdeu a humildade. E você nunca perdeu a capacidade de enxergar o potencial nas pessoas. Conceição, quando eu ofereci 1 mês de salário para você traduzir aquele contrato, eu nunca imaginei que estaria mudando minha vida completamente. E quando eu aceitei ajudar, nunca imaginei que estaria recuperando minha dignidade e minha carreira. É engraçado como a vida funciona, né? É. Às vezes as melhores coisas surgem nos momentos mais inesperados.
5 anos depois do dia em que Conceição salvou a empresa de Ricardo de uma fraude milionária, os dois estavam comemorando mais um marco. A empresa havia sido eleita a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Conceição, disse Ricardo durante a festa de comemoração. Lembra do que você me disse no primeiro dia que trabalhamos juntos? O que eu disse? Que às vezes é preciso perder tudo para descobrir quem realmente somos. Lembro. Pois é. Eu quase perdi tudo naquele dia, mas descobri quem eu realmente era, alguém que precisava aprender a enxergar as pessoas além das aparências. E eu descobri que não tinha perdido tudo como pensava. Tinha perdido apenas as coisas que não importavam. E hoje? Hoje temos uma empresa próspera, um programa social que já transformou mais de 1000 vidas e uma parceria baseada na confiança e no respeito mútuo. E uma amizade que vai durar para sempre. Para sempre. Fim da história. Agora me conta, o que você achou desta história de superação e segundas chances? Você acredita que Conceição tomou a decisão certa ao ajudar Ricardo mesmo depois de tudo que passou? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa. Muito obrigado por sua companhia.